56. Guild Wars. Capítulo 546. Prelúdio para a competição. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado. Nós sublinhando com estes critérios, muitos países começaram rapidamente a recrutar para preencher estas vagas. Cada equipe recebeu 15 membros e nenhuma reserva. 5 membros para a equipe de combate, 5 membros para a equipe trade skill e 5 membros para a equipe técnica. Para preencher estas vagas, os vários países esforçaram-se ao máximo no seu recrutamento. Esses membros da classe baixa da Umbra foram algumas vezes recrutados pacificamente e outras vezes à força. Mas à medida que alguém subia na hierarquia da guilda, os métodos suavizavam bastante, mesmo para os países violentos, pois sabiam que não podiam se dar ao luxo de ofender esses jovens ancestrais que basicamente decidiam o fluxo do jogo quando os dois principais não estavam por perto. A IA proporcionou a criação e gestão de equipes a representantes selecionados de cada país verificados pelo Conselho Mundial. Esses representantes enviariam então convites aos jogadores recrutados externamente e eles ingressariam no time. O tempo de recrutamento foi listado como 2 semanas, o que significa que cada país teve 14 dias para montar a sua equipa. A competição internacional interjogador começaria um mês depois do jogo, o que significa que após a formação da equipe, eles só teriam mais 14 dias ou mais para treinar juntos e construir alguma sinergia de equipe. Nos dias seguintes, até o avatar de Draco dar aprovação para os membros da Umbra ajudarem seus países de origem, muitas coisas aconteceram em todo o mundo. O mundo ficou assustado com os movimentos estranhos dos seus governos e com as notícias que assolavam as redes sociais. Embora o Boundless fosse popular graças à audição e à função fotográfica que permitia tirar fotos, ele ainda não era totalmente patrocinado. Ainda nem tinha uma base total de jogadores de mais de 300 milhões, muito menos o mundo inteiro como na linha do tempo anterior. Até o lançamento dos pods, muitas pessoas simplesmente não conseguiam jogar sem limites por vários motivos, como doenças, trabalho, preconceito e desinteresse. Certamente era um jogo legal, mas não havia nenhum benefício direto em colocar aquele capacete e deixar suas mentes abertas para alguma coisa de computador. Ainda assim, uma competição internacional de qualquer escala atrairia espectadores. Especialmente quando os próprios países levavam isso tão a sério, era inevitável que as próprias pessoas fizessem fila para descobrir mais e dar uma olhada. Como tal, muitos não jogadores se conectaram à rede para saber mais e aprenderam sobre o Boundless aos poucos, enquanto pesquisavam os participantes listados em seus países e os tipos de jogos que a competição tinha. O mundo foi galvanizado quando muitas pessoas começaram a criar páginas FA para os competidores, a fim de encorajá-los ou ameaçá-los a alcançar o sucesso. Na sua opinião, esta competição parecia ser algo que iria diferenciar vários países, e os principais países que levavam essas coisas a sério eram extremamente intensos. Os países sul-americanos também usaram alguma força para conseguir o que queriam, mas os seus jogadores também reprimiram os seus governos por ousarem contrariá-los. Quanto à África, os próprios jogadores assumiram a liderança, porque, falando sério, se não o fizessem, quem o faria? Os países pareciam tratar esta competição iminente como uma forma de estabelecer uma nova ordem mundial entre eles, especialmente porque o sistema político mundial ainda não era totalmente estável após a Terceira Guerra Mundial. Passados os 14 dias, foi publicada a lista completa dos jogadores de cada país. Para os membros da Umbra, eles foram divididos assim: primeira competição internacional entre jogadores 1. Amante do dinheiro, habilidade comercial, País Central 2. Verão Frio, Combate, Canadá 3. Essência Stalker, Combate, México 4. Akainu, habilidade comercial, País Central 5. Kiran, Combate, Índia 7. Uno, Combate, México 8. Boed, Combate, Gana 9. Slim Fati, Combate, Central Country 10. Soldado Destacado, Combate, País Central 11. Silen Qualquer, Combate, Inglaterra 12. Viajante Sombria, Combate, Brasil 13. Tia Amorosa, Combate, Itália 14. Butlover Indisciplinado, Combate Canadá 15.
Escritor nobre, Traduskill, Inglaterra 17. Fighter Cleric, técnico, Canadá 18. Thunder Power, combate, Espanha 19. Sublime Noção, combate, Inglaterra 20. Happy Saint, Traduskill, França 21. Gently Lead, Lúcia, combate, Inglaterra 22. Primavera Quente, combate, País Central 23. Flor Suave, combate, Canadá 24. Alma Nobre, combate, Inglaterra 25. Joker, combate, Canadá 27. Killer Queen, Queira, combate, Japão 28. Grande Conjurador, Eira, combate, Japão 29. Troublemaker, Yui, técnico, Japão 30. Sanji, habilidade comercial, País Central 31. Broteris Best, Bela, combate, França 32. Shani, combate, Gana. Eles foram todos divididos em diferentes nacionalidades. Mais de um dos membros principais tinha dupla ou até tripla nacionalidade, mas escolheram os países nos quais sentiam que se destacaria mais ou também teriam sentimentos mais próximos. Como tal, a Umbra normalmente unida foi naturalmente dividida neste momento e todos se entreolharam com um ar de competitividade. Aqui, a proximidade deles servia como uma lâmina de dois gumes, pois sabiam quase tudo um sobre o outro e, portanto, podiam planejar estratégias em torno das fraquezas um do outro. A maioria dos países teve suas equipes formadas em torno de membros da Umbra ou seus afiliados, então pode-se dizer que esta foi quase uma batalha interna da Umbra pela supremacia. A Inglaterra ficou em segundo lugar com Noble Soul, Sublime, Lucia, Happy Cholar e Silen Qualquer em sua equipe. Se não fosse pelo fato de o país central ter os dois irmãos monstruosos de Slimfati e Deployed Soldier, a Inglaterra venceria facilmente o segmento de combate. Um bom candidato para o terceiro lugar foi o Canadá com Joker, Gently Flower, Rambunctious Butlover e Consumer. Porém, era de se perguntar quem colocou Fighter Cleric na seção técnica, dada sua habilidade em batalha. No entanto, quando se descobriu que o próprio Fighter havia solicitado, muitos ficaram com pontos de interrogação. Claro, os membros da Umbras que o conheciam ficaram com os lábios tensos, sabendo que a seção técnica provavelmente estava perdida para sempre para eles. Afinal, se olharmos profundamente, a maioria dos jogos exigia mais sorte do que habilidade, e quem mais, senão o todo-poderoso Luke Mancer, poderia dominar o mundo nesta categoria. A favorita para o quarto lugar era a França com Cobra e Bela, dois assassinos poderosos, mas estavam empatados como o Japão, que também tinha dois dos três pináculos. O resto foi apenas desviado da realidade do mundo. No entanto, os jogadores do Boundless e os membros do Umbra viram isso de forma diferente. Aos olhos deles, não havia necessidade de se preocupar, já que o vencedor da sessão de combate havia sido decidido. Claro, foi o México. Aquele país pequeno e muitas vezes excessivamente estereotipado deu origem a um monstro chamado Sense Stalker. Literalmente, os únicos dois jogadores que poderiam matá-lo eram Draco e Eva, razão pela qual ele foi colocado em terceiro lugar no ranking universal. Que piada! Ele até ficou acima de Rina, que estava em quarto lugar, e ela tinha uma classe divina e uma arma divina. Se nem mesmo Rina conseguiu superar seu poder, como alguém poderia conseguir? Sem mencionar que o México também tinha o Uno intocável e impossível de matar. Esse sujeito praticamente tornaria qualquer batalha em grupo uma perda de tempo, já que os monstros não poderiam infligir um de dano a seus companheiros de equipe. A única que chegou perto de seu nível de poder de apoio foi um Armspring, no país central, mas ela não conseguiu acompanhar o nível de destreza de Uno. A equipe que certamente ficaria em segundo lugar estava empatada entre Itália e Índia. Afinal, a Índia tinha o quinto jogador mais forte do jogo, Kiran, que era como um exército móvel por conta própria. A Itália teve o 13º jogador mais forte, que foi Lovingaunt. No entanto, embora sua classificação fosse apenas mediana, o problema era a sua classe. Se ela enfrentasse qualquer monstro, eles seriam incapazes de atacá-la e poderiam até ser encantados para se tornarem seu animal de estimação. Sem mencionar seu outro passivo que reduzia o HP em uma certa quantidade por segundo até você morrer sufocado em uma névoa venenosa. Mesmo a essência não poderia negar isso, então seria necessário terminar a batalha com a tia amorosa em segundos se quisessem sobreviver.
Gana também foi uma adição surpreendente como o único país africano com uma escalação competente, incluindo Boy-Dishane. Na verdade, os dois eram de famílias de imigrantes que se mudaram para o país central após a Terceira Guerra Mundial, razão pela qual viveram em tanta pobreza durante a infância. Seja qual for o caso, a competição era verdadeiramente incerta, pois poderia acontecer de qualquer maneira. Novos nomes podem surgir em sua competição como jogadores de ponta, enquanto outros no topo podem cair devido ao desempenho medíocre. Esta foi uma competição que, não importa como você olhasse, poderia acontecer de qualquer maneira possível. Nos 14 dias que antecederam a competição, o mundo vibrou com muitas casas de apostas abrindo apostas nos diversos países e suas chances de vitória. Ao contrário do resto do mundo que apenas pesquisava casualmente e formava opiniões generalizadas, as casas de apostas pesquisavam profundamente pois isso representava os seus lucros. Como tal, suas probabilidades confundiram o resto do mundo enquanto faziam os jogadores do Bondless concordarem. 1. País Central, 1,752. Inglaterra, 1,53. México, 1,14. Itália, 1,35. França, 1,46. Gana, 2,17. Canadá, 1,98. Brasil, 2,59. Japão, 1,810. China, 5,6. Nota do autor. Façam suas apostas nos comentários e enviem os fundos para minha página Ko-fi. Prometo que distribuirei os ganhos para quem fizer a escolha certa e nunca desviar tudo como era de se esperar. No momento em que as apostas foram abertas, uma quantia esmagadora foi colocada imediatamente atrás do México. Foi uma aposta segura e fácil, embora os retornos fossem fracos exatamente por causa disso. Isto não tem precedentes na história das apostas, uma vez que competições como estas tendem a favorecer sempre um conjunto específico de países, mas desta vez foi um caso atípico que parecia ter as maiores probabilidades. Até os cartéis de drogas do México se manifestaram para apoiar o Unicense, prometendo-lhes um fornecimento vitalício de cocaína e heroína se trouxessem o campeonato para casa. No entanto, os três países mais tristes foram provavelmente Itália, Japão e China. Originalmente, a luta deveria ter sido entre os três, já que Draco era italiano de nascimento, Eva era da realeza japonesa e Ao Shantian era o jovem mestre número 1 da China. No entanto, dois foram trancados em uma missão única e não puderam sair, pois não queriam perdê-la. Um deles se tornou um idiota por meio de intensa tortura e não pôde deixar o jogo pelo resto da vida. Porém, Aya poderia mexer alguns pauzinhos e devolver a sanidade do Lorde local por um tempo para deixá-lo participar, mas isso era uma tolice. Não porque ele pudesse representar uma ameaça, ele nunca poderia. Do jeito que ele estava agora, mesmo que seu povo o encontrasse e quisesse salvá-lo, ele seria o primeiro a dizer-lhes para desaparecerem. Sua vida estava ligada a Aya, qualquer dano a ela seria prejudicial a ele. Ele basicamente não era diferente de um NPC neste jogo agora. Então ele não seria capaz de fazer nenhum truque, pois sua mente poderia ser facilmente lida pela IA. O problema era que a IA atraiu propositalmente o Evil Duo com toda a porcaria do universo interno e a missão única. Você acha que escolheu este momento para lançar esta competição por diversão? Agora era o melhor momento, como se escolhesse fazer isso antes. Aqueles dois tornariam tudo inútil, pois só poderia haver um dos dois vencedores. Agora, porém, o campo estava relativamente nivelado e tudo poderia acontecer, o que estava no espírito de uma verdadeira competição. É claro que isso era injusto com a dupla maligna e provavelmente provocaria a ira deles, então a IA já havia implementado algumas medidas de segurança. No entanto, era absolutamente necessário deixar este torneio terminar antes que os dois saíssem, caso contrário, haveria um inferno a pagar. Pobre IA. Tudo o que ele queria fazer era estabilizar seu jogo e fazer com que o interessante acontecesse, mas ele sempre tinha que dançar com cuidado, já que existiam dois monstros em seu mundo que poderiam derrubar o lugar inteiro em um piscar de olhos. Os países treinaram arduamente, selecionando diferentes campos de batalha que pudessem simular suas táticas. Como quase todos os países tinham um único membro da Umbra em sua equipe, todos eles usaram a sala de treinamento do Rank 7 Guild Hall para conseguir isso, especialmente com as salas privadas.
É claro que ter quase todas as equipes do mundo treinando em um só lugar era bastante estranho e cheio de tensão. Todos eles se entreolharam com hostilidade e faíscas perigosas nos olhos, mas ninguém se atreveu a causar problemas. Já foi a sorte acumulada de suas 10.000 vidas que eles receberam permissão para entrar neste salão de treinamento da Umbra devido às circunstâncias, e ser expulso seria vergonhoso e debilitante. Os vários países escolheram então os capitães das suas seleções. O soldado desdobrado tinha mais experiência em liderança do que sua irmã apaixonada, então ele assumiu o comando do país central. Como Sublime era vice-mestre da Umbra, ela também assumiu o comando da seleção inglesa. Essence Stalker foi naturalmente escolhido para liderar o México, enquanto Thunderpower liderou a Espanha. A Itália foi liderada por Lovinghound, que encheu a equipe com os jovens da linhagem Lucifer que ela vinha preparando em Boundless durante todo esse tempo. A França foi liderada por Cobra que nem sequer pediu o cargo, mas Belo ameaçou a vida dos primeiros ministros dizendo que se eles selecionassem qualquer outro, eles se tornariam eunucos. Conhecendo a crueldade da sua nobre família, o governo francês acedeu ao seu pedido. A Índia também deixou tudo para Kiran, o que foi uma escolha óbvia. O Canadá tinha Peter Cleric liderando a equipe apesar de estar na seção técnica, o que era estranho em comparação. Gana escolheu o Boi para liderar enquanto o Brasil apostou tudo nas costas de Dreary Traveler. O Japão escolheu Ira para liderar seu time, pois Keira era mais uma lutadora do que uma pensadora. A China escolheu um sujeito chamado Apotian para ser seu líder, e ele era primo do Lorde local. A pureza de sua linhagem era de 23%, o que o tornava um gênio na linhagem Pangu e equivalente a tia amorosa na linhagem Lucifer, que tinha 25% dela mesma. Com os vários capitães escolhidos durante o treino, era apenas uma questão de tempo até chegar o dia da competição. Neste dia, foi inaugurado um local especial pelo AI ao qual todos os jogadores puderam acessar. Na verdade, muitas pessoas novas se juntaram ao Boundless para assistir ao evento ao vivo, e depois de experimentar a maravilhosa sensação de estar neste jogo vivo, eles também foram fisgados como pré-viciados que deram sua primeira cheirada, sem saber como aquela substância diante deles logo se tornaria seu Deus. Isso aumentou a contagem total de jogadores dos 150 milhões anteriores para quase 590 milhões agora. Muitos pretendiam apenas assistir à competição e partir, mas seriam naturalmente atraídos para o jogo depois de verem o que os outros poderiam fazer, bem como a magia do jogo em si. Pode-se dizer que o crescimento do Boundless foi fortemente aumentado em comparação com o cronograma anterior devido à introdução antecipada desse evento. A base de jogadores só deveria crescer assim quando os pods chegassem, mas Daddy Butterfly Effect tinha ideias diferentes. O terreno tinha o estilo de um estádio moderno para as Olimpíadas, com um campo enorme e vazio. Com mais de 500 milhões de jogadores presentes diretamente, não havia como todos verem o que estava acontecendo de onde estavam sentados. Então o AI adotou o método que a Umbra processou com o leilão do primeiro jogador e configurou as telas sequencialmente. Além disso, cada espectador recebeu um visor onde poderia entrar em realidade aumentada e assistir em profundidade aos vários jogos como se estivesse lá. Uma espécie de realidade virtual em realidade virtual. Virtualcepção. A torcida foi alta e cada jogador optou por gastar a prata necessária para trocar seus trajes por roupas de sua localidade e até comprar bandeiras do sistema para agitá-las. Mais uma vez, aí encontrou sutilmente uma maneira de drenar os fundos dos jogadores e mantê-los pobres como sempre. Aqueles novatos que caíram nessa no calor do momento pensaram que isso era normal, mas aqueles velhos monstros que foram educados por esta AI em termos de espoliação foram cautelosos. Os presidentes e representantes de cada país estavam localizados em salas privadas na parte superior, onde tinham visualizações premium das partidas abaixo. Finalmente encontrando uma desculpa para entrar neste jogo que seus assessores vinham elogiando, eles finalmente entenderam uma verdade fundamental. Este jogo era o futuro do mundo. Capaz de experimentar tudo como se fosse realidade, mas fazer coisas que nunca se poderia fazer na realidade sem o medo da morte eterna. Quem poderia dizer não a isso? Pensando em como centrar o futuro do seu país em torno deste jogo da forma mais eficiente possível, os vários jogadores de cada país entraram no estádio, um por um, enquanto os seus cidadãos torciam por eles. Olhando para a multidão exultante, esses jogadores ficaram com os peitos estufados, nenhum deles tímido, nem mesmo Armspring. Afinal,
Como membro da Umbra, ela já havia se acostumado com milhões de jogadores observando cada ação sua. Guild Wars. Capítulo 547. A Torre de Batalha Individual. Senhoras e senhores, bem-vindos à primeira competição internacional entre jogadores. Amber disse enquanto descia lentamente dos céus. A beldade asiática usava um kimono justo que exibia suas curvas que não eram mais fracas que Eva ou Roma, fazendo muitos olhos brilharem. Afinal, um bom colírio para os olhos era fundamental em todos os eventos, por isso geralmente mulheres bonitas e sensuais eram escolhidas para essas coisas. Todos os olhos pousaram em Amber, que sorriu amplamente, seus olhos quase moldados estreitando-se em crescentes. A primeira competição interjogador é um evento organizado por nós, Glorigor Studios, a fim de promover a unidade e a coesão entre os vários países, mas fazendo com que vocês lutem entre si por entretenimento. Quaisquer rixas que surjam depois são bem-vindas, pois seriam muito interessantes para ver. Muitas pessoas que estavam animadas congelaram, suas mentes travando enquanto tentavam processar o que ela acabara de dizer. Amber continuou sem se importar, e uma grande tela apareceu ao lado dela mostrando os vários eventos. A competição será realizada ao longo de 7 dias, dentro do jogo, é claro, e será separada em diferentes segmentos. O primeiro dia contará com a Torre de Batalha Individual, a Batalha de Artesanato e o Jogo de Identificação, respectivamente. O segundo dia contará com a Torre de Batalha de Grupo, a Batalha de Escrita e o Jogo da Memória. O terceiro dia contará com as etapas de grupo do torneio individual, a Batalha Teórica e o Jogo de Adivinhação. O quarto dia contará com as fases eliminatórias do torneio individual, a Batalha de Desempenho e o Jogo de Coleta. O quinto dia contará com as fases de grupo do torneio de grupo, a Batalha de Qualidade e o Jogo de Seleção. O sexto dia tem apenas as fases eliminatórias do torneio de grupo e o último dia tem a Batalha de Raid. Você pode saber mais sobre a programação e o tempo no folheto digital fornecido a você. Amber fez uma pausa e seus olhos mostraram um brilho astuto. Além disso, há algumas regras importantes que devo compartilhar sobre a competição. Os competidores serão alojados em instalações especiais fornecidas pela inteligência artificial durante o evento. Em segundo lugar, cada competidor de cada categoria só pode participar de um jogo. Afinal, é por isso que listamos 5 eventos para cada categoria e permitimos que você recrute 5 membros cada. No entanto, isso afeta apenas as sessões Tradesquill e Technical. Imediatamente, a multidão explodiu em alvoroço furioso, enquanto os treinadores e capitães de equipes de todos os países reprimiam os ataques, com a fúria estampada em seus rostos. Todos construíram suas estratégias em torno de alguns membros principais, especialmente para a sessão técnica, mas foram cuidadosos o suficiente para garantir que cada membro tivesse sua própria especialidade. Isso mudou tudo diretamente e os resultados do torneio tornaram-se ainda mais sombrios. Aqueles que apostaram no México ficaram tão furiosos que espumaram pela boca. Embora o país tivesse titãs como Sense Stalker, Thunderpower e Uno, seus outros membros estavam um pouco acima da média. Em vez disso, o país central e aqueles que apostaram atrás deles, assim como a Inglaterra, estavam rindo ruidosamente. Esses países tinham a maior concentração de titãs em cada sessão, então a vitória parecia estar garantida. Amber deixou a fúria diminuir depois de um tempo antes de bater palmas. Sem mais delongas, vamos começar o primeiro evento do dia, a Torre de Batalha Individual. Todos os 5 competidores de cada país entrarão na torre individualmente, e o progresso será monitorado pelo sistema. Aqueles de vocês na multidão podem selecionar cujo desempenho você pode assistir usando seus visores enquanto as telas exibem as batalhas mais interessantes. No momento em que Amber bateu palmas, todo o estádio começou a tremer quando uma torre apareceu do nada. Parecia um pouco com a torre de fita vermelha daquele anime antigo sobre caras loiros com músculos gritando, e quem gritasse mais alto ganhava a luta. Era bastante curto também, fazendo com que nos questionássemos sobre quantos andares poderia haver lá dentro, mas Amber logo dissipou a confusão. Dentro da torre há 50 andares. Cada andar contém um único monstro-chefe que os competidores devem derrotar para avançar para o próximo. Você não tem permissão para usar itens, exceto aqueles que pertencem à função de sua classe. Todos os competidores receberão cortesia poções de mana, saúde e resistência no resto param a cada 10 andares, então certifique-se de mirar nelas quando estiver acabando.
O vencedor será decidido com base em 3 critérios: o número de andares subidos, o tempo necessário para concluir os vários andares e seu desempenho durante a batalha. Sem mais delongas, todos os competidores de combate, por favor, entrem na torre agora. Os vários companheiros fizeram fila diante da torre trocando olhares e começaram a entrar um por um. Quando todos entraram, Amber encarou a multidão e começou a comentar sobre o evento assim que ele começou. E agora o evento vai começar. Vamos ver como nossos competidores vão superar esse desafio e sair vitoriosos. Slim Fati entrou na torre lentamente, o mundo a seu redor permanecendo preto como se ela estivesse na área de respawn. Logo, porém, o mundo inteiro estremeceu e foi gerado processualmente para se assemelhar a um pântano que fedia. Logo, ela ouviu o som de um coachar quando um sapo gigante pousou diante dela, sua pisada sacudindo toda a área. Era uma fera vermelha escura com centenas de verrugas em seu corpo que se expandia continuamente e depois explodia em uma bagunça pegajosa que tornava o cheiro da área muito pior. Slim Fati franziu a testa profundamente ao observar essa fera nojenta, mas permaneceu sensato o suficiente para verificar os detalhes do monstro imediatamente. Nome: Sapo Bulboso, monstro de Sargento HP. 8 milhões. Slim Fati lembrou que os monstros nesta torre seriam escalados de acordo com o nível e classificação do jogador que entrasse. Então, se alguém fosse Rank 1, eles começariam com um monstro de nível 10, Rank 1. Isso fez seu rosto endurecer ao perceber que escalar aquela torre não seria nada fácil. Só o primeiro andar tinha um monstro no início do Rank 13 e havia 50 andares à frente. Deixando de lado o andar 50, que tipo de monstro estaria no andar 10? Foi possível chegar ao fim com suas habilidades. Era improvável, dada a crueldade da IA. Slim Fati removeu todos esses pensamentos de sua mente quando viu que o sapo estava começando a se mover. Cuspiu a língua ao lançar uma de suas próprias habilidades, Ataque de Língua. Ataque de Língua, habilidade ativa efeito. Cuspa sua língua e usa como chicote para atacar um inimigo com extrema rapidez. O alcance da sua língua é de 100 metros do seu corpo. Duração: 15 segundos. Tempo de espera: 1 minuto para isso. Slim Fati sorriu zombeteiramente e deixou cair a espada erguida atrás dela. O sapo parecia mostrar ridículo em seus olhos ao sentir que esse humano feio e sem verrugas estava desistindo diante de sua beleza e poder. Planejava afastar a espada que caía e depois perfurar suas costas, mas no momento em que sua língua colidiu com a lâmina que caía, os olhos do sapo se arregalaram de horror e medo. Imediatamente, sua língua foi esmagada no chão e transformada em polpa. Ele então gritou de agonia e puxou o que restava de seu precioso apêndice enquanto se debatia de dor. Menos 5.600.000. Slim Fati sorriu levemente e pegou a espada, depois a brandiu levemente. Ao colidir com o solo, criou uma pequena cratera onde jaziam os restos da língua esmagada que há muito se transformara em pasta. Isso deixou a multidão que assistia do lado de fora completamente sem palavras, incapaz de compreender como uma senhorita linda como essa poderia ser tão forte. A maneira como ela segurava aquela espada e o tipo de peso que ela parecia possuir não combinavam. Slim Fati então correu até o sapo trêmulo e o cortou casualmente, esvaziando o resto de seu HP. Ela não ganhou nenhuma experiência ou lote com isso obviamente, pois causaria um certo desequilíbrio na competição, mas foi o suficiente para que uma escada aparecesse diante dela levando ao segundo andar. Ela então correu, sabendo que cada segundo era crucial para decidir o resultado final, especialmente porque ela sabia que seus colegas membros do núcleo poderiam matar seus inimigos tão rápido ou até mais rápido. No segundo andar, ela foi admitida em uma terra semelhante a uma nuvem com uma enorme nuvem de trovoada que flutuava no ar antes daqui, sua cor alternando de um prateado pacífico a um preto estrondoso. Nível: 105 HP, 6 milhões. Mesmo que este tivesse menos saúde que o sapo, seu poder era um pouco maior. Sem mencionar que tinha HP baixo porque era um monstro do tipo velocidade com a rapidez com que se movia. Sem mencionar que era um monstro aéreo, então, a menos que alguém descobrisse uma maneira de subir no ar ou atraí-lo para o chão, seria impossível vencer essa batalha. Normalmente, uma pessoa teria companheiros de equipe para esse propósito, mas esta era uma escalada solo na torre, então cada um tinha que improvisar por conta própria. Slim Fati não se incomodou com isso, pois levantou a lâmina e abaixou. Para a consternação e horror da nuvem de trovão,
Um raio de luz prateado esverdeado separou-se da borda da arma e avançou em direção a ela a velocidades chocantes. Como foi pego de surpresa, um pedaço maior de sua lateral foi arrancado antes que pudesse escapar. Se já não tivesse se movido ligeiramente nesse período, seu corpo teria sido cortado ao meio. Menos 4.120.000. A nuvem de trovão então se afastou rapidamente enquanto se debatia de dor, sua mente cheia de medo e raiva por ter sido tão ferida. Em seguida, mudou de prata para preto escuro e brilhou com raios enquanto corria em direção às Linfati. Em seguida, enviou centenas deles em sua direção, esvaziando todo o seu poder na tentativa de transformá-la toda a área em uma zona de relâmpagos. Slinfati simplesmente manteve uma carranca feroz e acenou com a espada. Foi uma visão incrível ver um céu cheio de relâmpagos intermináveis chovendo enquanto uma pequena figura simplesmente os afastava com uma mão abrindo a bainha e a outra balançando a espada cada vez mais rápido até que seus movimentos se tornassem um borrão. Tudo o que se podia ouvir era a explosão estrondosa quando o raio que ela atingiu explodiu, bem como a área ao redor de Slinfati, que era a única zona proibida para os raios. Era como se a chuva caísse enquanto havia uma barreira invisível que impedia de tocar o solo em uma área específica. Logo, a nuvem de trovão só poderia voltar ao seu pacífico modo prateado, pois havia esgotado seu poder. Ele não conseguia nem manter seu voo enquanto lentamente caía no chão, fraco, seu corpo mal conseguia se mover. Ele olhou horrorizado enquanto Slinfati saía ileso da terra queimada das nuvens. Estava prestes a implorar por misericórdia. Mas Slinfati levantou sua espada e a derrubou com tanta força que a nuvem sólida sobre a qual ela estava andando desabou. Havia uma expressão irritada em seu rosto quando ela embainhou a lâmina e começou a subir a escada. Maldita coisa me fez perder tanto tempo apenas no segundo andar. Slinfati murmurou com aborrecimento. Então ela ficou exasperada ao se lembrar de como Fiteira provocava por ser fofa quando ela estava com raiva. Apesar de exasperada com a lembrança, um sorriso apareceu em seus lábios quando ela apareceu no terceiro andar. O terceiro andar era uma área montanhosa com rochas escarpadas e muitas formações rochosas ao redor. O chão era marrom avermelhado e o vento estava cheio de poeira. Logo antes de Slinfati, uma grande figura caiu no chão de cima. Era um enorme monstro de pele azul com uma grande clava de pedra pendurada no ombro e um único olho na testa cheio de raiva enquanto olhava para ela. Nome: Ciclope da Montanha. Monstro de sargento nível, 110 HP, 15 milhões. Este tinha o máximo de HP que ela havia encontrado até agora, e seu tamanho provavelmente tornaria sua força além do que qualquer um poderia razoavelmente suportar. Era assim que a única maneira de matá-lo seria usar seu tamanho contra ele ou usar uma velocidade superior, já que provavelmente seria muito lento. No entanto, Slinfati sorriu amplamente com uma mão no punho de sua lâmina e a outra em sua bainha enquanto o Ciclope rugia e batia em seu peito, levantando sua clava de pedra antes de avançar para ela com passos estrondosos. Vir. Slinfati rugiu enquanto avançava tão rapidamente que a poeira ao seu redor congelou por um segundo. Ela então ergueu a espada para enfrentar o golpe do Ciclope de frente, as duas armas colidindo. Comparando o porrete de pedra que era do tamanho de um humano tão alto quanto uma árvore e a lâmina de Slinfati que tinha no máximo 1,5 metro de comprimento, a disparidade era tão grande que qualquer espectador esperaria que ela fosse esmagada no chão. No entanto, os espectadores que observavam ela e os ciclopes ficaram chocados ao descobrir que depois que uma forte onda de choque destruiu a área quando suas armas se chocaram, a mulher e sua espada estavam intactas, sua mão nem tremia com a colisão. Slinfati riu de alegria, sentindo seu sangue bombeando. Desde que Draco fez esta arma absurdamente pesada para ela, ela nunca foi capaz de ter uma luta de espadas de verdade com muitos de seus inimigos, porque ou eles seriam esmagados por sua força e seu peso, ou suas armas não seriam capazes de resistir à força. Assim sendo, apesar de saber que estaria se machucando, ela não pôde deixar de entrar no ritmo da batalha. Por seu tamanho, a velocidade do ataque do Ciclope era realmente horrível. Assim como Slinfati, ele podia balançar sua arma pesada como se fosse um bastão comum. A espada colidiu com as armas repetidamente, movendo-se por toda a área montanhosa e como flashes de luz, apenas ondas de choque horríveis que rasgaram formações rochosas pobres e criaram crateras no solo, deixando para mostrar que haviam colidido ali. Logo,
Eles reapareceram aos olhos do público exatamente onde haviam entrado em confronto pela primeira vez, com suas armas emaranhadas uma na outra enquanto uma tentava dominar a outra. Vendo que desta vez não poderia suprimir o humano diante dele, o Ciclope ficou furioso e ativou uma de suas habilidades raciais. Berserk, habilidade ativa efeito, liberte toda a raiva e raiva reprimidas, jogando a consciência no abismo enquanto deixa seu monstro interior correr solto. Dano, defesa e HP aumentam em 20%. Duração, 2 minutos. Tempo de espera, 30 minutos. Imediatamente, a pele azul do Ciclope adotou uma tonalidade vermelha à medida que suas estatísticas aumentavam, de HP a dano e defesa. Matá-lo agora seria muito mais difícil do que antes, mas Slimfati apenas sorriu e respirou levemente. Ela ergueu a espada com as duas mãos desta vez. A lâmina então explodiu com uma luz prateada esverdeada brilhante que cegou todos os espectadores e causou horríveis ondas de choque que abrangeram o mundo inteiro. O Ciclope vermelho foi até forçado a recuar e só conseguiu colocar a mão na frente do rosto em choque enquanto a outra mão socava o chão para mantê-lo firme. As ondas de poder de Slimfati neste momento eram realmente horríveis, algo que ninguém já tinha visto em Boundless. Isso era normal, já que as classes lendárias ficavam mais absurdas à medida que subiam de classificação. No rank 3, o tipo de poder que ela conseguia cuspir era verdadeiramente impressionante, especialmente considerando a habilidade que ela estava usando agora. Corte mundial. Slash, habilidade ativa efeito. Balance sua lâmina através da essência do mundo, cortando todas as defesas e barreiras para atacar o inimigo. Este ataque causa 1500% do dano de espada. Tempo de espera, 25 dias. Usando uma de suas habilidades de classe lendária, Slimfati abriu os olhos que irradiavam poder e sutileza de espadas sem fim. Cinza em cinza, pó em pó, retorne à terra de onde você veio. Ela murmurou calmamente enquanto abaixava a espada. O Ciclope rugiu de medo e levantou sua clava para se defender contra a luz da espada abrangente que estava dividindo a própria terra ao meio. Reuniu todas as suas forças e cravou os pés para bloquear, mas era futuro. O mundo inteiro ficou em silêncio enquanto a onda passava por tudo, até pelo Ciclope que tentava bloquear. Seu corpo estava congelado no lugar enquanto a luz prateada esverdeada ainda permanecia no mundo enquanto ele continuava sua lenta jornada adiante. Slimfati então embainhou a espada e subiu o próximo lance de escadas com um sorriso satisfeito no rosto. Guild Wars. Capítulo 548. O segundo andar. Missão divina. Descrição. A vila de Ironwood é uma delicada propriedade rural com muitas pessoas de boa índole. Os bandidos Japshi que anteriormente assediavam a aldeia foram expulsos por você. No entanto, o partido que os apoiou está zangado com este desenvolvimento e em breve dará a conhecer a sua vingança. Limitação 1. Seus equipamentos/habilidades/feitiços/habilidades/títulos anteriores foram selados. Limitação 2. Você foi redefinido para o nível 1. Disposição 1. Um conjunto único de habilidades pode ser adquirido através de livros de habilidades, feitiços ou prática. Disposição 2. Um talento especial é gerado para auxiliar o jogador. Provisão 3. Os inimigos são muito mais fáceis de matar. Disposição 4. Todos os equipamentos e habilidades do andar anterior são transferidos. Recompensas. Pontuação de pontos. Seleção de recompensas de nível bronze. Depois de ler o que tinham que fazer, os 5 monstros trocaram um olhar. Mesmo quando os aldeões começaram a festejar e se divertir, até mesmo gesticulando para que esses heróis se juntassem à diversão, o quinteto Morningstar simplesmente sorriu levemente e os seguiu. A vila logo entrou no clima de extrema loucura. Montes de comida foram distribuídos enquanto muitos começaram a beber muito. Logo, o local cheirava carne assada e álcool, aliado ao barulho, criava um clima de diversão. Muitos homens vieram até as 4 belezas para tentar convidá-las para uma dança ou diversão, mas todos reutilizaram. No contexto da aldeia, elas eram irmãs de Draco e não suas esposas, então não foi culpa desses jovens terem se revelado. Draco também foi agredido por muitas meninas que queriam passar algum tempo com ele, mas ele estava ocupado enchendo o rosto de comida. Eva e Zayn só comiam devagar e graciosamente, enquanto Ikari também comia como Draco. Bem, no final das contas, ela era um dragão. Não importa o quão linda e celestial Ikari parecesse, ela ainda não tinha boas maneiras à mesa no sentido tradicional.
Roma não comeu nada, pois estava curiosa sobre as danças desses aldeões. Sentindo as emoções dela, Draco sorriu e acariciou suas costas gentilmente. Vá em frente e dance, Roma. Não hesite por minha causa. Ela era meio cigana e meio Utimassunt, com certeza, mas cresceu como cigana. Mesmo que ela tenha parado de dançar porque queria se concentrar em suas habilidades ofensivas, isso ainda era parte integrante de sua cultura. Na verdade, esse desejo nela se tornou mais proeminente desde que seu clã foi revivido. Então Draco viu isso como uma boa chance de fazê-la se expressar. Ele não era inseguro ou crítico sobre essas coisas. Eva queria esconder o rosto e manter algo especial para ele, mas ele não via necessidade. Ele preferiria que todos olhassem para ela e a adorassem assim como ele. Da mesma forma, Zayn parou de seduzir os homens usando vestidos excessivamente sexy, mas Draco não se importava se ela encantasse a todos. Ele perdoou Eva quando descobriu a verdade e se uniu a ela. Também perdoou Zayn depois que ela molestou aquela garota da Igreja da Luz e o vínculo deles também se aprofundou. Depois de passar mais de 8 anos nas profundezas do ódio por pensar que tinha sido traído, Draco estava cansado de ter ciúmes de coisas mesquinhas. Ele não tinha energia para passar por tudo isso de novo, então adotou uma postura de mente aberta. Roma, que recebeu luz verde de Draco, ficou surpresa e insegura. Mas quando Eva assentiu e encorajou também, ela se levantou insegura e caminhou perto da pista de dança. Ao vê-la chegar, muitos abriram caminho para ela. Draco estalou o dedo e gesticulou para os bateristas continuarem a batida e aumentarem o volume enquanto eles diminuíam a velocidade para admirar o corpo sexy de Roma. Seguindo a deixa de Draco, eles retomaram a música enquanto olhavam para Roma com curiosidade. Essa beleza iria dançar? Mas ela ainda não conhecia a tradicional dança alegre, não é? Roma não estava, mas ela os observava. Com seu Pinnacle Instinct que tornou seu intelecto, memória e talento 5 vezes melhores, ela foi facilmente capaz de perceber o fluxo da dança, bem como os movimentos únicos dentro dela. Como tal, os ciganos começaram a mover-se lentamente. Ela estava tentando fundir sua imagem mental dos fluxos da dança com os movimentos de seu próprio corpo. Ao aprender uma nova dança, muitas pessoas passaram por isso, mas jamais alcançariam a adaptabilidade de uma mulher como a Roma que nasceu com flexibilidade. No início, seus movimentos eram obsoletos e um pouco forçados, mas tornaram-se cada vez mais suaves à medida que seus movimentos aumentavam em velocidade. Depois de alguns minutos, Roma estava se movendo com tanta fluidez e força que os dançarinos originais ficaram envergonhados. Porém, mais do que isso, todos os olhares se voltaram para Roma quando sua dança começou a intoxicar a multidão. A dança em si não era realmente sexual em si, apenas o habitual movimento de cintura e movimentos rápidos de dança que foram projetados para mulheres com formas bonitas. Mas quando Roma fazia isso, cara, todos aqui tinham as bochechas coradas, fossem mulheres, adultos ou rapazes. Eles não conseguiam desviar os olhos dos movimentos de Roma enquanto vários pensamentos profanos percorriam suas mentes e suas libidos queimavam com o calor. O rosto de Cari estava vermelho quando ela baixou a cabeça, incapaz de conter seu desejo crescente de observar Roma, enquanto Zayn assistia com olhos brilhantes. A súcubo lambeu os lábios e falou com voz rouca. Interessante. Adorável Roma que tenho chamado de minha irmã pode me deixar molhada assim. Bom. Vou provar dela quando ela terminar, com certeza. Eva assistiu com interesse, os lábios curvados em um sorriso divertido. O próprio Draco largou a comida que estava comendo e bebeu uma grande caneca de cerveja antes de suspirar. Então ele olhou para sua mulher com um brilho nos olhos. Parece que ela está implorando por outro filho, né? Muito bem. Roma estava perdida em sua dança, aproveitando a sensação de mover seu corpo ao ritmo de uma batida. Ela se arrependeu um pouco de ter se livrado de sua habilidade passiva charme, mas ao mesmo tempo sabia que era o melhor. Caso contrário, o efeito na multidão seria muito pior do que apenas isso. Roma, querida, venha sentar-se aqui. Zayn deu um tapinha no espaço entre ela e Draco. Isso mesmo, meu amor, venha e deixe-me olhar para você. Draco também acenou com um tom estranho. Imediatamente, Roma sentiu o perigo e quis fugir, mas a dupla sucubo-incubo não permitiu que ela escapasse. Ambos os olhos brilharam com uma luz azul enquanto o corpo de Roma ficava rígido e caminhava sozinho para o Vale da Sombra da Morte.
Ikari olhou para Roma com pena, desejando que a sua irmã esposa sobrevivesse a essa calamidade enquanto Eva cheirava uma caneca de cerveja e mostrava um olhar de desdém. No momento em que Roma se sentou entre os dois demônios, suas mãos foram para baixo da mesa e o rosto de Roma ficou vermelho. Ela fez um som estranho e colocou a cabeça na mesa para que ninguém pudesse ver que expressão ela estava fazendo, enquanto Draco e Zaine trocavam olhares e sorriam maldosamente. Os ciganos só podiam ser intimidados dessa maneira até que fosse por volta da meia-noite e a festa tivesse praticamente cessado. A maioria estava intoxicada e entrou em coma ou estava esparramada, dormindo. Os únicos que subiram foram aqueles como Draco e Zaine com Roma, aqueles que praticam atos de natureza sexual na escuridão da praça para desabafar suas paixões. No entanto, Draco e Zaine finalmente soltaram Roma neste momento, seus dedos brilhando com um fluido brilhante que deixava alguém com uma sensação estranha. Draco e Zaine provaram e ficaram com expressões embriagadas. Isso é de alta qualidade, oh meu Deus! Zaine exclamou em choque. Draco acenou com a cabeça e olhou para Roma caída que respirava com dificuldade. Isso está além do que uma fêmea humanoide normal deveria produzir, então deve ser o seu lado último assunto. Eva agarrou os dedos de Draco e provou ela mesma. Seus olhos brilharam de espanto. Podemos literalmente engarrafar isso e vendê-lo por centenas de ouro com base apenas no sabor, sabe? Pensando nisso, os três se viraram para observar Roma caída, que tremia de medo. Ela iria ser ordenhada em seus sucos de amor dia após dia de agora em diante. Curiosa, Ikari também importunou Zaine para provar e exclamou quando ela comeu um pouco. Ela olhou para Roma com inveja e disse: Irmã Roma, você tem um gosto tão bom. Se eu pudesse ter um gosto tão bom quanto o seu. Os olhos de Draco brilharam. Na verdade, já experimentei cada um de vocês em algum momento e posso dizer com firmeza que nenhum de vocês é mais fraco que Roma. Eva tem gosto de água com açúcar, e seu fluido tem efeitos como curar doenças e limpar a mente. Ikari tem gosto de abacaxi e também tem efeitos semelhantes aos de Eva. Zaine tem gosto de uva e seu fluido deixa você mais excitado a cada segundo. Como nós tudo simplesmente sentido, Roma tem gosto de abacate e mel misturados. Draco então olhou para os quatro com um sorriso divertido. Ei, devo amarrar todos vocês e começar a ordenhar vocês dia após dia. Ikari e Roma mostraram expressões de pânico, enquanto Eva simplesmente sorriu sugestivamente. Quanto a Zaine, ela levantou diretamente a perna e mostrou a Draco seu fio dental fino. Você pode me ordenhar a qualquer hora, Draco. Zaine declarou com um tom sensual. Eva riu e se inclinou para frente. Eu também. Pode ser divertido. Os olhos de Draco brilharam quando ele bateu na mesa. Está combinado. Vamos abrir o Morningstar Clan Love Juice Bar. Nosso slogan, suco puro das maiores belezas do universo. Os 5 olhares compartilhados antes de cair na gargalhada simultaneamente. Draco diminuiu a risada enquanto se virava para a escuridão do lado de fora da praça com uma pitada de ridículo no rosto. Oi, vocês já esperaram o suficiente. Quão pacientes vocês podem ser, bastardos. Vocês não veem que queremos ir e fazer mais filhos. Eva simplesmente observou suas unhas com um sorriso enigmático enquanto Zaine cantarolava com interesse. Roma apenas bateu levemente no ar, reunindo um pouco de mana nas pontas dos dedos enquanto Ikari se animava, com uma expressão de alarme no rosto. Quando ela viu que todos já estavam cientes, ela também exibiu uma expressão indiferente como havia percebido desde o início. Aqueles que ainda estavam acordados na aldeia se assustaram quando uma chuva de flechas desceu repentinamente sobre todos na praça. Nessa escuridão, era difícil ver flechas individuais ou ouvi-las, mas ninguém poderia perder aquele som estrondoso de centenas de flechas rasgando o ar em um arco, nem perder a visão delas vindo de cima com a lua como pano de fundo. Aqueles que perceberam gritaram ou rugiram de medo, o que acordou os demais que estavam confusos sobre o que estava acontecendo. Muitos estavam bêbados demais quando desmaiaram, então seriam necessários mais do que alguns gritos para que seus cérebros voltassem a funcionar tão abruptamente. No entanto, a chuva de flechas caiu rápido demais para que alguém visse o que estava acontecendo. Justamente quando estava prestes a transformar os residentes de Ron em almofadas de alfinetes que vazavam sangue, uma luz azul rompeu de onde Draco estava sentado e derrubou todas as flechas que caíam com facilidade.
Era como se uma mão gigante tivesse espantado um bando de mosquitos, chocando tanto os alvos quanto quem disparou. Ambas as partes só conseguiram ficar boquiabertas por alguns segundos antes que os guerreiros da aldeia se levantassem e rugissem. Quem é? Sarilute. Droga, onde está minha arma? Querida, onde está minha armadura? Onde está minha armadura? Draco observou o caos acontecer com um sorriso insensível. Ele naturalmente se importava pouco com esses aldeões, mas era óbvio que mesmo uma única vida perdida afetaria sua pontuação e classificação no final, de modo que nenhum único aldeão poderia morrer. Logo, a praça foi cercada por mais de 200 homens montados em cavalos com armaduras finas e armas reluzentes. No momento em que surgiram, os aldeões caóticos ficaram em silêncio, caso alguém tivesse agarrado suas gargantas. Na armadura dos guerreiros estava o símbolo de uma casa nobre que esses aldeões conheciam muito bem. Era a Casa Nobre de Carva, uma família de nível de conde cujo baronato estava sob a responsabilidade de um dos filhos do conde, que recebeu o título de barão. Eles eram os senhores da sua área, por isso, ao verem que foram atacados pelas tropas, em vez de argumentarem por si próprios e tentarem compreender por quê, ficaram com medo e subjugados. Isso ocorreu apesar dos plebeus superarem as tropas em mais de 10 vezes. Afinal, para pessoas assim, o sistema de castas era como uma lei de ferro gravada em suas almas. Quebrar as correntes e a revolta exigia estímulos intensos, e isso não era forte o suficiente, acredite ou não. Das tropas que se destacaram neste momento, um homem sentado em um cavalo blindado deu um passo à frente com uma expressão fria. Onde está o chefe da aldeia? Trago aqui para mim neste instante. Ele rugiu imperiosamente, com o nariz erguido no ar. Imediatamente, o chefe da aldeia, que era um homem velho, correu e ajoelhou-se diante do cavalo. Essa é sua cavalaria. Senhor. O que o traz hoje? O cavaleiro zombou. Agora você sabe que deve se ajoelhar diante de nossa casa real. Onde estava sua espinha dorsal quando matou um de nossos homens, hein? O chefe da aldeia ergueu a cabeça, com uma expressão de pura perplexidade no rosto. Os outros aldeões também trocaram olhares de consternação enquanto se perguntavam por que estavam sendo acusados de um crime tão estranho. Isso, meu senhor, você deveria saber que meros camponeses como nós não ousam nem respirar muito alto na presença de nobres. Nenhum de nós tem coragem de desagradar um nobre, muito menos matá-lo. O chefe da vila apontou com um tom de pura confusão. Tanto ele como os aldeões não estavam preocupados nem com medo, mas sim confusos. Eles sabiam que um homem como este deveria saber disso também. Era factualmente impossível para qualquer um deles ousar matar um nobre. Os lábios do cavaleiro se contraíram ao perceber que isso era verdade. Até mesmo suas tropas começaram a abaixar ligeiramente suas armas, pois a lógica lhes parecia correta. Era um facto inevitável, por isso estes provavelmente não eram os seus alvos. No entanto, o cavaleiro sabia que precisava avançar porque estava aqui em uma missão. Como tal, ele só poderia apontar o dedo e dizer, sofística. Encontramos um grupo de nossos homens mortos em uma vala, e você ainda ousa comemorar a morte deles? Diga-me, que punição você merece por tal crime? O chefe da vila ficou ainda mais confuso. Comemorando sua morte. Senhor, os que foram derrotados foram os bandidos Japichi que nos pilham há meses. Fizemos muitos relatórios ao espólio do barão sobre isso, você pode verificar. Zaine deu um tapa na testa com exasperação, fechando os olhos em frustração com a estupidez deles. Os olhos do cavaleiro brilharam enquanto sua expressão se tornava feroz. Você se atreve a chamar os soldados da casa de Carva de bandidos? Calúnia. Traição. Homens, matem esses cretinos por seus crimes. O chefe da aldeia e os aldeões entraram em pânico, sem entender por que a sua honestidade tinha sido tão mal interpretada. Ao verem o soldado acertar suas flechas mais uma vez, muitos gritaram de horror pelo que inevitavelmente aconteceria a seguir. Porém, antes que qualquer tiro pudesse ser disparado, uma luz negra emergiu do canto da praça que colidiu silenciosamente com uma área com muitos arqueiros do regimento em pé. Explodiu tão silenciosamente que ninguém teria notado se não fosse por todos os olhos voltados para os soldados. Quando a poeira baixou, não sobrou nada naquele local, nem mesmo cinzas. Até o chão foi limpo, criando uma pequena vala, como se alguém tivesse usado uma colher gigante para escavá-la. O que? O cavaleiro murmurou em estado de choque.
O que diabos aconteceu agora? Seus homens estavam em formação ali, prestes a disparar uma saraivada de flechas contra as infelizes vítimas, mas no momento seguinte eles desapareceram completamente, sem deixar nenhum peido para trás. Nesse momento, todos puderam sentir como se a luz ambiente da área estivesse sendo engolida, virando a cabeça na direção de onde vinha. Lá eles viram um grupo de 5 pessoas ainda sentadas casualmente, como se nada estivesse acontecendo. O único homem entre eles levantou um dedo entediado e manifestou uma bola preta que crescia lentamente, semelhante à que acabara de ser disparada. Não só isso, o cavaleiro e seus soldados sentiram horror ao olharem para a bola escura. Parecia que o que quer que fosse aquela coisa, eles nunca deveriam permitir que ela chegasse perto deles em qualquer capacidade. Apesar disso, Draco ainda a jogou fora preguiçosamente, a bola colidindo com outro segmento dos guerreiros enquanto eles também evaporavam em uma luz negra sem sequer terem a chance de gritar. Draco não se preocupou em falar ou conversar com esses companheiros enquanto manifestava outra bola lentamente, seus olhos fixos no próprio cavaleiro líder, que estava tremendo e tremendo de medo por causa dessa visão que ele não conseguia entender ou compreender nem um pouco. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos, solem irmãos.